nosso trabalho, ele acontece uma ou no máximo 2 vezes por ano dentro da nossa casa, até por não ter dias hábeis para poder trabalhar com os malandros. Então vai chegando o final do ano, a gente faz esse trabalho, essa gira diferente, que nós não temos condições de estar trabalhando com eles mais vezes ao ano por não ter data suficiente para isso. Bom, malandros, né? Muitas pessoas têm dificuldade de entender, de compreender essa linha de trabalho, né? Todo mundo caracteriza pelo chamado senhor Zé Pilintra, mas necessariamente não quer dizer que todos eles trabalham numa mesma sintonia de trabalho, mas nem todos eles são Zés, ou seja, trabalham na egrégora espiritual do senhor José Pilintra, mas esse José Pilintra que nós caracterizamos como sendo o chefe, vamos dizer assim, da falange, ele não incorpora mais, ele não acopla mais em nenhum médium, ele é um mestre no plano espiritual. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é a linha de malandros, que pode ser Zé do Ceará, do Rio de Janeiro, da Bahia, enfim, de Alagoas. São espíritos que se comungam e que já atingiram um grau de evolução suficiente para poder nos ajudar enquanto seres humanos quando vivenciamos vários tipos de problema. Os malandros de hoje, espíritos que trabalham na Sagrada Umbanda e em outras vertentes espiritualistas, que trabalham na Sagrada Umbanda, são malandros, mas é uma malandragem do bem. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver que me comunicar com um alemão, eu tenho que, no mínimo, saber conversar ou ter um intérprete que vá se transmitir a minha fala e a minha comunicação, correto? E essa malandragem, por que linha dos malandros? Esses espíritos já viveram outras encarnações, além dessa, mas eles assumem essa personalidade espiritual para poder nos ajudar em alguns aspectos da vida, aonde eles têm essa malandragem boa, adquirida pela experiência de vida, enquanto encarnados, viveram alguns momentos, alguns deslizes, ou no meio em que viviam, lidaram com muita decadência moral nessa época. E não importa qual era a relação que esses espíritos, enquanto encarnados, tiveram, mas sabemos que, enquanto encarnados, eles passaram por essa experiência, muitos como missionários, outros como realmente uma sintonia encarnatória mesmo. Mas o tempo passou e todos eles foram adquirindo a sabedoria espiritual para ajudar essas pessoas que ainda vivem algumas decadências morais. Moral em todo o sentido da formação da personalidade humana. Então, essa malandragem que os malandros usam para ajudar, eu diria principalmente no âmbito espiritual, é uma malandragem do bem. Então, se eles vão ajudar um espírito que vive em decadência moral, seja ele no plano espiritual ou até no plano terra, ele precisa falar a mesma língua, não é? Não adianta ele chegar para tentar tirar uma pessoa de uma situação difícil, de um vício, enfim, de tudo aquilo que pode estar desviando o homem da sua verdadeira essência. Ele tem que saber falar a mesma língua. Eu não posso chegar para uma pessoa que se encontra numa situação decadente, um dependente químico, uma situação de uma forma, em termos formais,
né? Eu tenho que falar a mesma língua. Aquele que está enveredado pelo crime, eu tenho que falar a mesma língua. Não adianta eu querer falar, olha, tenha fé, creia em Deus. Isso tem que deixar de ser bandido. Adianta? Ele tem ali milhões de motivos dele, né? Na personalidade invertida e de conceitos de vida e de outros históricos também, que também fazem parte do histórico espiritual desses seres, tanto os seres espirituais que já estão no plano espiritual e ainda já não estão encarnados, como também os que estão encarnados e ainda não estão no plano espiritual. Então, tudo isso forma uma massa muito grande, aonde a magia e essa sabedoria dos malandros vão atuar dentro dessas personalidades que existem. Até mesmo das nossas personalidades. Porque nós temos outras partes da nossa personalidade que, graças a Deus, e muitos de nós, elas não são latentes, elas não se desenvolvem e não vai se desenvolver nunca. Mas nós temos históricos espirituais, nós temos passado, e quem tem passado tem história. E muitas vezes nós passamos por situações na nossa atualidade que nós não entendemos o motivo. Mas os motivos não estão nessa vida, e sim em outras vidas já passadas. E muitas vezes a importância da atuação do malandro nessas personalidades nossas que vivem em outros campos atmosféricos e também no orbe espiritual se encontram. E acabamos que sentindo o reflexo de muitas dessas nossas deficiências na nossa vida. Então, os malandros trabalham com a malandragem do bem. É nesse sentido que nós os chamamos de malandros, porque eles têm aquela ousadia, aquela perspicácia de poder estar indo diretamente no âmago da questão, da ferida, trabalhando aqueles desvios da nossa personalidade que nós, até mesmo nós, desconhecemos. É por isso que eles são chamados de malandros. Malandros do bem, porque sabem usar da sabedoria de Deus para poder estar resgatando, ajudando e influenciando os pensamentos nos dois orbes da vida, a fim de poder estar fazendo um polimento espiritual nessa personalidade. Tá bom? Vou fazer uma leitura. O tesouro. O esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu, através da ciência médica, para sermos cirurgiados com um mínimo de dor, na erradicação dos nossos defeitos e débitos de vidas passadas. Chico Xavier. Essa reflexão é de suma importância. Chico nos faz pensar que a reencarnação equivale a um processo cirúrgico, por meio do qual objetivamos extirpar de nós próprios os nódulos que estejam dificultando a nossa felicidade. As imperfeições morais são o grande obstáculo que nos impede de fruir maior cota de alegria e paz em nossa existência. Quanto mais nos aperfeiçoamos moralmente, mais felizes nós nos tornamos. Em certa medida, o planeta Terra poderia ser comparado a um vasto hospital de enfermidades espirituais. Raros, porém, são aqueles que se colocam na condição de enfermos e aceitam o tratamento que a vida lhes oferece, pelas provas e expiações, que nada mais são do que precisos bisturis cortando o orgulho, o egoísmo e a arrogância, causas de todas as nossas aflições. Reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstituir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubermos escrever uma bela história. Deus nos oportuniza outra vez papel e lápis para escrevermos um novo roteiro. E faz isso anestesiando parcialmente nossa consciência, a fim de que não nos lembremos quão egoístas fomos, de quanto mal causamos e de quanto mal nos causaram.
Sem esse anestésico, dificilmente suportaríamos o peso dessas tristes lembranças, dificilmente suportaríamos conviver com aqueles que outrora nos soluparam as mais caras aspirações. Ao nos aplicar esse anestésico, Deus está nos dizendo que não importa tanto o que nós fomos em outras vivências, importa agora o que podemos ser nesta atual experiência. Não importa se no passado fomos reis, rainhas ou plebeus, importa hoje o que faremos de bom com as posições sociais em que renascemos. Por isso, não nos preocupemos tanto com os possíveis personagens que vivenciamos em outras vidas. Se isso fosse mesmo importante, Deus nos faria lembrar. Não se pergunte o que você foi, pergunte o que você tem sido. Coloquemos nossa atenção apenas nas tendências que trazemos do passado, e isso será para nós um mapa do tesouro que nos levará a uma vida de muitas bênçãos. É grande a preocupação de muitas pessoas que querem saber qual foi a última encarnação, isso existe até as técnicas, né, da medicina alternativa, da regressão, para saber, para ver se consegue encontrar lá atrás uma resposta para o seu presente, né? E isso, de fato, não é o mais importante, porque enquanto nos preocupamos com o nosso passado, vamos esquecendo do que fazer no nosso presente. E as pessoas muitas vezes falam, não sei o que eu fiz, não sei o que eu fiz para merecer tanto sofrimento, tantas coisas, e eu queria saber qual o motivo. Gente, é bom que a gente não saiba, porque se soubéssemos, não teríamos condições de lidar com essa verdade. Então, pouca importância devemos dar às pessoas, às personalidades as quais nós vivemos no passado, os personagens. Porque se tivéssemos condições de lidar com essa verdade, Deus nos faria lembrar de todas. E nós não lembramos justamente pela misericórdia do Pai, para poder termos a oportunidade e com grande possibilidade de acessão em reajustar isso atualmente. E voltando ao assunto dos malandros, é exatamente isso que eles vêm nos ajudar. Nós muitas vezes sofremos com situações que nós não entendemos, baseado na nossa vida atual, o porquê sofremos com tal situação, com tal perseguição de sofrimento. E claro que a resposta está sim no nosso passado. Nós somos almas doentes, buscando uma resposta e que alguém nos tire e nos dê alta desse hospital que é todo esse tratamento que nós passamos pela vida terrena, que é uma grande oportunidade, é um tratamento, é uma possibilidade de nós refazermos o nosso passado, baseado nas coisas boas e renovadas que nós vamos fazer no nosso presente. Então, quando nós passamos por algum sofrimento, ou estamos vivenciando uma situação que insiste em estar na nossa vida, seja em menor ou maior proporção, nós temos que agradecer a oportunidade de estarmos em terra e de tentarmos ser uma pessoa melhor, tentarmos resolver isso pelas características dos nossos problemas, pelos dilemas que nós vivenciamos. A gente é inteligente, a gente pode tirar alguma conclusão, né? Alguma dedução de como era o nosso passado. Não que isso seja uma verdade total, definitiva, mas devido às áreas da minha vida que eu sou afligida pelos meus próprios erros, eu posso perceber o que pode ter acontecido em outras encarnações. Então, se eu sofro
eu vou dar apenas um exemplo. Se eu sofro de uma dificuldade constante financeira, se eu sofro com esse problema desde que nós nos conhecemos por gente, vamos dizer assim, nós temos que agradecer a oportunidade de ter essa compreensão. Claro que nós temos como melhorar tudo isso. Nós temos como segurar na mão de Jesus e seguir em frente para ultrapassar e vivenciar isso de uma forma mais amena, que com certeza, quando obtemos essa compreensão, a gente vai conseguir ultrapassar esse problema de forma mais tranquila. Mas provavelmente numa outra encarnação, eu devo ter prejudicado algumas pessoas com relação à parte financeira. Eu devo ter me aproveitado de funcionários, eu devo ter extorquido dinheiro, enfim. Então a gente tem sempre uma resposta, ainda que subjetiva, para o nosso sofrimento. Porém, nós não temos que nos apegar ao que nós fomos no passado, mas temos que fazer alguma coisa para melhorar o nosso presente. Temos que fazer a diferença justamente nessa área. Temos que procurar a compreensão do nosso sofrimento baseado na semente que eu plantei. Com certeza, porque se fosse diferente, teríamos que acreditar que Deus, então, seria injusto, não é? Então, como não existe essa possibilidade, eu sou simplesmente o reflexo de tudo que eu sempre fui. E eu trato isso enquanto tenho a oportunidade da encarnação para poder estar reajustando isso. Muitas pessoas passam pela reencarnação para ter essa oportunidade, mas acabam perdendo. Acabam se diluindo em meio aos problemas e se enveredando para outros caminhos, para os caminhos tortuosos da vida. E é aí então que os malandros vão atuar. Nesse resgate do nosso histórico espiritual, ajudando-nos a transformarmos na nossa consciência. Nos ajudando a continuar no caminho do reajuste, da oportunidade, a continuarmos no tratamento desse grande hospital que é a Terra. E se eu tivesse que dar exemplos para vocês de quão é forte o nosso histórico espiritual e dessas personalidades que estão aí desdobradas nos orbes físico e espiritual. Mas nós não temos tempo. Mas poderíamos dar muitos exemplos de situações e de casos que está diretamente ligado ao passado. Então, os malandros vêm atuar nessa nossa consciência, nessa nossa percepção, nessa nossa, enfim, nesse nosso interior, nesse nosso eu, nessa nossa personalidade atual, a fim de que possamos nos reajustar com o nosso passado, atendendo à expectativa do objetivo real, que é a oportunidade da encarnação, para que a gente não perca a encarnação, nos desviando e nos enveredando por outros caminhos. Então, essa é a finalidade dessa grande egrégora de malandros que trabalham conosco na Umbanda Sagrada do plano espiritual. Bom, boa noite a todos, que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.